Bom dia. Não é segredo que presidentes dos Estados Unidos da América e da Europa têm influenciadores ocultos por trás deles. E não só eles, Turquia, Austrália, Canadá e vários outros países onde se encontra uma grande sombra. Vaji é o mestre dos fantoches, este mestre está efetivamente acima de todos os atores políticos. Basta olhar. Porém, não se precipite em culpar o tio pseudo-patriótico em frente à bandeira de um país tomado por ladrões. Assim como a mente da maioria de vocês, a mente de alguns de vocês também está ocupada e presa na gaiola dourada desses marionetistas. Você acha que é livre? Mas isso é uma ilusão, provocada pela comida que é derramada pela pequena abertura na gaiola. Peço desculpas antecipadamente àqueles cuja inteligência subestimei e cuja honra e dignidade ofendi. Mas é melhor admitir que fui ingênuo e enganado em algum momento. Depois reúna a força de vontade e quebre o sistema de algoritmos impostos em sua mente. Ou esconder a ofensa na verdade e continuar a viver como um consumidor por causa da estúpida vaidade. Aliás, vocês provavelmente não entenderam muito bem por que a pirâmide cigana. Sim, porque todos os outros nomes são invenções grosseiras dos mamíferos que eles próprios inventaram e espalharam através da mídia de vendas. Para ser mais preciso, através de toda a mídia, já que todas são vendáveis. Como eles se chamam, só não se chamaram de maçons, iluminados, globalistas e outras loucuras que vieram à sua mente distorcida. Por isso, nem nos menores detalhes pretendo lhes dar o prazer de repetir como um papagaio os nomes que eles inventaram para si mesmos. E quero ressaltar que essa elite arrogante não é particularmente dotada, nem mesmo com um intelecto médio, e muito menos com talento para ideias inovadoras e originais. Na arquitetura de sua ordem mundial, mesmo que seja antagonista. Como nômades, eles apenas roubam e reivindicam o que é seu. Saudações a Zuckerberg e Gates. Seja a pirâmide egípcia que eles remodelaram para o seu olho de chocolate, ou o olho que tudo vê, ou como eles chamam seus próprios rituais de consagração e estilização de reuniões secretas que eles, como ciganos obedientes, imitaram dos cavaleiros ou dos próprios cristãos. Sim, até mesmo a icônica mesa redonda do rei Arthur, eles decidiram se apropriar e construir conspirações ou, como dizem, tramas por trás dela. Vamos continuar. Sim, até a estética de seus quartos, padrões e outros disfarces ciganos continuaram entre os romanos, egípcios da antiga Grécia e outros impérios. E a propósito, eles, além do ouro, pegaram um livro dos egípcios para ler, editaram para si mesmos e agora milhões de pessoas se curvam a ele. Link na descrição. A janela de Averton. Muitos provavelmente ouviram que isso significa algo. Como eles usam, abrem com força para a festa para que a mente não treinada siga ou geralmente já foram. Porque o dono não respeita muito seu cérebro, e ele não o respeita de uma maneira consumista, então ele logo quebraria o crânio e fugiria. A janela de Overton é como um bolo em camadas, parece atraente à primeira vista, ou a pessoa simplesmente não experimentou outros doces informativos. Ele nem sequer levantou um dedo para procurá-los ou ver como eles parecem. Ao consumidor preguiçoso, eles sempre dão a mesma coisa, apenas sob diferentes marcas. Você come uma camada, depois a outra, a terceira, todas iguais. Você acha que nas camadas inferiores do bolo tem menos açúcar? Bem, você já recebeu sua dose de açúcar no topo, e seu paladar vai enfraquecer com cada camada inferior. Comendo tudo o que resta, você está recebendo cada vez mais calorias e danos ao seu corpo. Mas você vai sentir que é diferente. E aquele que te seduziu com esse bolo vai te pedir para comer mais uma colherada. E até te dará um refrigerante diet para acompanhar, colocando 5 centavos. Sobre como ela é mais útil do que a comum com açúcar. Agora vou te explicar em detalhes como isso funciona. Por exemplo, saiu o filme Clube da Luta, Matrix ou Eu, Robô. Aliás, filmes com uma pegada artística são uma total bobagem. Se você não dormir no início dessa arte de baixo orçamento, com certeza ficará entediado até o fim dos créditos. Então, todos esses clássicos foram lançados, e o consumidor, uma pessoa com um alto nível de ingenuidade, imediatamente gosta. Bem, os maçons apareceram. Como esses diretores de segunda categoria te enganaram? Simplesmente te colocaram na linha de fogo, te encurralaram e te expuseram para o mundo. É apenas uma questão de tempo até que uma multidão venha ao seu túmulo ou onde quer que você se esconda e te coloque na garrota. Mas ninguém deles se perguntou a questão básica: como esse filme ou série reveladora foi exibido em todos os cinemas
Eles promoveram através da mídia de vendas pertencente aos mesmos titreiros e um exército de bots os elogiava nos comentários. Bem, nos intervalos entre elogiar o próximo candidato que se destacava para o cargo de governador, com o dinheiro desses mesmos ciganos, para ser específico, filmes e séries semelhantes são de fato produzidos com o dinheiro desses mesmos manipuladores ocultos. Simplesmente quando as pessoas já conhecem a verdade, os ciganos subordinados, que são diretores, cantores e roteiristas, já estão filmando o que a sociedade sabe. Ou descobrem em breve, e os Jacobs divulgam essa informação como uma revelação. Entre aspas, é claro, eles inserem nessa mesma verdade outra mentira, que eles planejam manipular mais tarde, especificamente para incutir um pensamento barato. Que vida miserável, cinzenta e insignificante atrás das molduras de uma falsa ilusão. E assim que você tirar os óculos cor-de-rosa, todas as falsas decorações desmoronarão e você verá o que eles tão lindamente esconderam, a vida cinzenta. Essa ideia é tão feia e ofensiva para a inteligência, até mesmo de um estudante que dorme na última aula. Até me parece que os únicos que se maravilham com este mesmo art house são os diretores desse mesmo art house. A mídia comprada, um exército de bots e críticos de cinema pagos criaram para eles a ilusão de popularidade, que por acaso não entendem nada de cinema. E ainda tem os trabalhadores mal remunerados da Índia e da China clicando em curtir e escrevendo críticas entusiasmadas por um pedaço de pão. Sabe, posso dar vários exemplos. Estou falando sobre A Janela de Overton, quando eles parecem abolir o comunismo e a religião toma seu lugar. Ou seja, um ópio foi substituído por outro. Ou inicialmente eles te dão a música do grupo Tatu. Vamos ser honestos, realmente talentosas, intérpretes, estilo original, dueto e no geral tudo muito inovador no mundo da música. Mas lá a ideia lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros é exposta abertamente. Propaganda direta, porém com aparente profissionalismo criativo. Meninas, e você aceita isso? Eles inserem personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros em cenas explícitas de desenhos animados e vendem essa cena de forma competente para a mente do espectador. Se ele escorregou, os demais estágios acompanharam. E isso já são coleções inteiras de filmes e produções musicais dedicadas a esses erros da natureza. E tudo que antes estava em primeiro plano vai para o segundo. E o último ponto é a imposição liberal fascista de um ou outro estilo de vida. Quando uma pessoa ignora as etapas, ou seja, os pratos desta propaganda, é improvável que ela se incomode com algo. Ele provavelmente fingirá que minha opinião é irrelevante, já que isso está sendo enfatizado. De um leve desconforto até a total indiferença. Para que a pessoa aceite isso, mostre fraqueza. Então na manipulação você pode fazer o que quiser com a mente dele. Ele não vai levantar um dedo para afastar o viciado de sua própria mente, muito menos a mente de outras pessoas. Primeiro um cigarro e um copo de vinho, depois maconha e comprimidos e no final cocaína e heroína. Isso é definitivamente obra de OVNIs ou forças obscuras. Não, sério, não serão estrelas pop. Quem chamou esses pornográficos suados de estrelas? Tudo bem, eu entendo. Lá tem música afro-americana dos anos 50, música italiana dos anos 80 ou pop de pessoas brancas dos anos 60. Filmes de guerra soviéticos levados pelo vento, até mesmo videogames japoneses, qualquer coisa. Até mesmo essa decadente e desbotada Audrey Hepburn parece uma princesa da Disney comparada à cultura pop moderna. E essa velha Madonna, cujo cinza e veias cheiram através do monitor para o diretor Tarantino. Então, sobre o que falávamos? Essas criaturas estão constantemente promovendo entidades chifrudas em seus clipes. Essas 3 Cs, alguns sinais, simbolismo barato, satanismo e bobagens. Pessoalmente, acredito que tudo isso é para distrair a sociedade dos verdadeiros culpados pelos problemas, criar uma falsa ideia de que algum ser chifrudo está por trás de tudo, ou um objeto voador não identificado que voou, mas prometeu voltar. Desde os anos 50 ele tenta dominar nosso planeta, mas não consegue. E especialmente esta nação altamente desenvolvida voa para lugares povoados e espera até que todos os filmem em vídeo. Mas se realmente não chegar a esse ponto, que o observador esteja no lugar certo na hora certa. Sim, e com uma câmera dos anos 0 para que no vídeo você possa ver qualquer coisa, porque até um estudante hoje pode descobrir. A evolução do cérebro está em pleno andamento, e isso já não é uma piada para histórias mal construídas. Definitivamente este operador precisa gritar o quanto está assustado. A atuação é péssima, mas o foco principal não é o enredo nem os diálogos, e sim a imagem dos zeros.
Não, mas a tigela voadora é uma obra-prima. Esses gênios de outro planeta, aparentemente, não conseguem construir uma aeronave de outra forma. Estou pronto para apresentar a eles a ideia. Pronto. Apresento à sua atenção a panela voadora e aqui está a forma para assar. Assa e cuida das plantações em seu planeta. Funciona apenas se você estacioná-la junto com um grande grupo de pessoas. Às vezes, a partir da Área 50, vazam para a sociedade fotos de extraterrestres publicadas na mídia ou na internet por Jacó, um dos trabalhadores dessa empresa de fachada. O navio foi derrotado, mas o alienígena precisa ser capturado vivo ou morto, mas ele tem uma arma a laser, então só pode ser morto. Bem, não é nada fofo. Provavelmente foi fotografado pelo mesmo homem que trabalha na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço que filmou o vídeo da primeira pessoa a pisar na Lua. Um vídeo que nunca foi filmado sob nenhuma circunstância nos estúdios de Hollywood. A ideia de que na Zona 51 possivelmente está um acampamento cigano que adora mexer com fios é interessante. É por isso que este é o lugar mais protegido do Ocidente. Então, um único atirador pode matar o presidente Kennedy ou Lincoln, e ele é apenas um presidente de algum país. Por que protegê-lo? Então, a segurança do filho do presidente não pode garantir que as informações de seu notebook não vazem para a internet. Afinal, ele é apenas o filho do presidente, além disso, um drogado e pervertido, ou a filha do presidente está publicando páginas de seu diário pessoal no domínio público. Como quando o pai dela se banhava na banheira e cutucava algo lá atrás. Por que tudo isso é necessário até o notebook? Proteger o presidente do seu país, quem ele é, afinal. E a Zona 51 com um piloto galáctico comum e ainda por cima não do seu planeta. E seres que não são da sua espécie precisam ser protegidos. Isso é mais forte do que todos os políticos do Ocidente e da Europa juntos. A lógica, claro, é de concreto armado. Eu me atrevo a colocar todas as absurdas histórias de ciganos, fenômenos paranormais, fantasmas ou até mesmo a inteligência artificial que destrói seu criador sob o mesmo pente. Não sei sobre você, mas quando tentei assistir filmes de terror, eles só me fizeram rir. Por causa do enredo fraco e dos antagonistas incompetentes que só querem assustar, mas toda vez que via suas expressões clichês e o rosnado de Rose, só conseguia rir e revirar os olhos. Aliás, por que os maçons, ou seja lá o que eles querem ser chamados, esses ciganos sem valor, se escondem debaixo da terra como ratos assustados? Talvez eles temam que seus esquemas desmoronem, mas deveriam temer mais as caveiras ninja que os enviarão para cima, para as pessoas se os encontrarem em casa. O dólar, não respaldado por nenhum recurso natural, é uma moeda fantasma que foi imposta ao mundo de forma fraudulenta. O dólar nasceu e ganhou refúgio na forma do primeiro banco central na Suécia, em 1668, provavelmente oficialmente em 1666, porque onde estaríamos sem os 3 seis? Mas o dólar só ganhou força real após o naufrágio do Titanic, quando o grupo cigano, armado com traição, fraude e indiferença, derrubou todos os banqueiros influentes ingleses. Os ingressos foram distribuídos primeiro para eles. Os banqueiros ingleses aceitaram o convite dos ciganos sem pensar muito, mostrando falta de perspicácia. Os banqueiros ingleses se foram, mas logo após a morte deles começou a Grande Depressão e todos os bancos dos Estados Unidos da América faliram. Ou eles foram enganados por um banco subterrâneo chamado Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Como você entendeu, todos esses eventos estão interligados. E o dólar, à custa da vida de milhões, consolidou seu poder. E desde então, o Federal Reserve começou a patrocinar guerras e as mesmas tragédias que ocorrem no mundo até hoje. Tudo isso é patrocinado pelo Federal Reserve. Qualquer revolução em um país ou império é primeiramente financiada pelo dólar. Não, eles patrocinaram antes mesmo da criação do Federal Reserve tanto a Revolução Francesa quanto a Segunda Guerra Mundial. Esses destruidores vivem na miséria e na pobreza dos países e dos povos, pois esses ciganos não têm seu próprio país ou terra. É por isso que eles gostam de destruir e quebrar o que não lhes pertence. Enquanto seus pais nômades submetiam suas esposas e filhas a pessoas influentes, os pais de outras nações construíam seus impérios, que esses destruidores sonham em destruir por todos os meios possíveis. Eles são tão consumidos pelo pensamento de sua triste história de existência e a grande história de outros povos que sonham em simplesmente apagá-la. O que uma pessoa deve fazer em um planeta ocupado por vários tipos de destruidores? Uma resposta é se desenvolver, ser capaz de distinguir a mentira da verdade. Mesmo se a verdade estiver misturada com a mentira, é preciso ser capaz de entender isso e não se deixar manipular.
Um homem que não desenvolve seu cérebro é um alvo fácil para os manipuladores. Se você não respeita sua própria mente, então quem deveria respeitá-la? Uma pergunta retórica. Se você não desenvolve sua própria mente, outros a degradarão. Eles existem graças àqueles que são preguiçosos para aprender conhecimentos necessários. Por mais duro que isso possa parecer, as pessoas estúpidas são parcialmente culpadas pelos crimes que esses gangsters cometem. Afinal, eles existem graças, como eu já disse, à estupidez e ingenuidade humanas. Autorrespeito e princípios são o primeiro passo para obter uma imagem correta do que está acontecendo e uma visão de mundo adequada. Uma grande parcela de pessoas se esforça para enriquecer seu conhecimento com fontes confiáveis, mas uma pequena parcela é simplesmente ignorante. A ralé que ouve hip-hop sobre filmes de Guy Ritchie ou Tarantino vive puramente para si e se comporta como a ralé na pobreza. E não deixando rastro. Nesta terra, simplesmente existindo como um inseto que apenas irritava os outros com sua patética existência. Quando um inseto morre, os insetos próximos não se lembram que algo antes zumbia e cheirava com eles. Afinal, os insetos são egoístas e enquanto se satisfazem com migalhas, pessoas decentes que adquirem conhecimento varrem essas migalhas da mesa. Agora, algum Betland terminou sua cerveja, jogou a garrafa vazia contra a parede e gritou: "Sim, vá se ferrar. Ouço o que quero, não vou assistir seus titânicos patéticos e levados pelo vento o que eles precisam?" Conteúdo pros cara, né? Pelos cara. E eu não gosto de Tarantino aqui. E, em geral, eles adoram atirar pau-pau lá. E das legendas?